Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo, ou dito apóstolo, né? Apóstolo entre aspas, e o festival de equívocos que ele cometeu aí nas cartas dele. Então vamos lá. Então vamos a um outro ponto complicado da ideologia de Paulo que vai contra as escrituras especificamente. Segundo Paulo, a salvação vem apenas pela fé em Jesus e não pelas boas ações das pessoas. Boas ações não importa. Deu uma esmola, não importa. Ajudou os outros, não importa. Teve paciência com os outros, não importa. Né? Ficou amaldiçoando os outros, também não importa. Né? Tudo bem. Então diz assim, Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 10, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Pois lhes dou o testemunho de quem tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Aí continua. E aí diz assim: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa passagem aqui, ó, a palavra está perto de ti. Presta atenção. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, vem de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. A gente vai ler essa passagem inteira, ok? Guarda aí. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ouviu isso? Beleza. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, na verdade, as pessoas entendem que a salvação vem através das dicas de Paulo. Vai vendo. Beleza. É crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que se chega à salvação. Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 10. Tudo bem. De fato, Paulo utilizou nessa passagem uma passagem da Torá onde diz o seguinte, ó: mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Lembra que ele usou isso? Tá bem aqui, ó. Vamos lá, vou voltar aqui atrás, ó. Diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É isso que ele falou, certo? Tudo bem, vamos aqui. A passagem está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você deve obedecê-la. Opa! Ele chegou aqui e falou, na tua boca e no teu coração, estava correto? E ele esqueceu de completar a frase. Então você deve obedecê-la. Não gostou? As pessoas não gostam de obedecer, pessoal. Eu acho que Paulo também tinha essa dificuldade. Ele falou, na tua boca e no teu coração, e esqueceu de complementar. Então você deve obedecê-la. O problema é que o próprio Paulo tirou esse verso então de contexto, que é algo que os pastores amam fazer até hoje. Paulo utilizou a parte da passagem onde diz, mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, mas né, ele, por acaso, entre aspas, esquece de dizer que o final da passagem é onde lê o seguinte, então você deve obedecê-la. A passagem está justamente falando para as pessoas que a palavra do Criador é acessível e que você deve obedecer a palavra do Criador que se encontra na Torá, certo? Não tem segredo. Ou seja, ele falhou aí, hein? Falhou aí. Vamos continuar analisando o que Paulo disse em suas cartas. Vamos agora para Gálatas, capítulo 3, versículos 16. Diz assim, ó: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz aos seus descendentes, no plural, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência, isto é Cristo. Ou seja, está falando que a promessa do Criador é só para o Messias. Tudo bem, não é para a sua descendência o povo. Tudo bem. A passagem que Paulo está usando vem de Gênesis capítulo 12, versículo 7, ou Gênesis capítulo 17, versículo 19, onde lê-se claramente o seguinte: e apareceu Yahweh a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra.
e edificou ali um altar a Yahweh, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Ou, próxima. E disse Elohim, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Então, o que Paulo fez foi, ele pegou essas passagens e falou o seguinte, olha, não está falando plural, está falando descendência no singular, certo? Tudo bem. Essa é a interpretação dele. Bom, a palavra descendência no original em hebraico é zera, ok? Que significa o quê? Semente ou sementes, no plural, dependendo do contexto aonde a palavra aparece, certo? Isso é igual no inglês, onde a palavra sheep pode significar ovelha ou ovelhas, no plural, tanto faz. Dependendo do contexto onde a palavra aparece. Ou também a palavra information. Não existe... Information é informação, mas pode ser informações também. Não existe informations no plural, né? Information pode ser informação ou informações, dependendo do contexto onde aparece. Veja que isso é fácil de entender quando olhamos para Gênesis, capítulo 13, versículo 16, aonde o termo semente ou zera é tão numerosa quanto os grãos de areia. Está lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 16. Ó, e farei a tua descendência, no singular, em tese, certo? Zera, como o pó da terra, de uma maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua descendência será contada. De tão numerosa, de tão grande, a mesma palavra, certo? Pois bem, então, houve aí um equívoco, né? Ele estava fazendo uma interpretação que, logo em seguida, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a mesma palavra, claramente dá para entender que é descendência no plural, ou seja, né, porque diz aqui, ó, como o pó da terra. Você não pode dizer que isso é singular, certo? Ou seja, tá complicado. Agora, continuando aqui. Paulo também diz o seguinte em Romanos capítulo 11, versículo 26. Diz assim, ó. Então, Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião libertador, apartará de Jacó a impiedade. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 26. Olha que interessante. Então diz assim, vamos ler de novo a passagem de Romanos capítulo 11, versículo 26 de Paulo. Diz assim, então Israel em peso será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. Ok. Bom, Paulo tirou isso de Isaías capítulo 59, versículo 20, como podemos ver abaixo. Porém, ele fala errado o final. Certo? Está aqui Isaías, vamos ver. Ó. Mas virá como Redentor de Sião, e aos filhos arrependidos de Jacó, né, diz o oráculo de Yahweh, Isaías capítulo 59, versículo 20. Então, aos filhos arrependidos de Jacó. Voltando aqui, então. Ó. Então, Paulo tirou essa passagem de Isaías, né? Porém, ele falou errado. O quê? Falou errado o final. Ao invés de falar aos filhos arrependidos de Jacó, ele diz, apartará de Jacó a impiedade. Porém, é bem claro em Isaías, capítulo 59, versículo 20, que isso é válido para quem se arrepende dos seus pecados. Paulo fala que precisa se arrepender? Só precisa da fé, hein? Pois bem, mas em Isaías, que realmente é um profeta, diz o quê? Em capítulo 59, versículo 20, apartará de quem? Apartará os pecados de quem? Dos filhos arrependidos de Jacó. Certo? Ou seja, o que está escrito em Isaías é válido para quem se arrepender de seus pecados, e não que os pecados serão retirados mesmo as pessoas não se arrependendo deles. Então tem que se arrepender dos pecados. Então por que Paulo errou em tudo isso? Por que Paulo errou, pessoal? Olha só, ele errou a passagem. Por que Paulo errou? Muito simples. Porque ele usou essa passagem como está escrito na Septuaginta em grego. Ele não utilizou os livros dos profetas em hebraico, como o pessoal que estudava lá com o Gamaliel usava. Não. Ele utilizou o verso em grego, a tradução em grego. E nesse caso, ele estaria certo. O problema é que existem duas versões do texto de Isaías. Uma em hebraico, certo? Que acompanha assim, é bem antiga. E a outra em grego, sendo essa última chamada de Septuaginta. Aparentemente, o Paulo que escreveu esse texto preferia usar o texto grego ao invés de usar o texto hebraico, ok?
Mas aí sempre vai ter alguém questionando e alguém vai falar o seguinte: Afonso, é o seguinte, quem garante que a Septuaginta em grego não é melhor do que o texto original em hebraico? Boa pergunta. Ok, essa pergunta é uma boa pergunta, ela é válida. A resposta é o seguinte: porque os textos antigos nos manuscritos do Mar Morto, que são mais antigos, ou seja, 200 anos antes de Cristo, validam o texto em hebraico e não em grego. E são diferentes então do manuscrito em grego. Então, ou seja, os manuscritos mais antigos mostram que o pessoal, os escribas, mantiveram corretamente os manuscritos de Isaías até os dias de hoje, os manuscritos do Mar Morto, ok? E o texto da Septuaginta está diferente. Então a pergunta é, se Paulo era inspirado pelo Criador, como as pessoas dizem, por que ele utilizou as escrituras incorretas? Por que ele utilizou em grego, que estava incorreto? Tá complicado aí, hein? Tá complicado. Agora, você pode ficar dando suas justificativas, suas 1000 justificativas. Mas o fato é, ele utilizou a Septuaginta, ele não utilizou o texto que veio do Criador. Ele não utilizou o texto que Gamaliel usava. Ele não usou o texto que o pessoal lá em Israel usava. Ele utilizou um texto em grego. E aí muda o contexto do negócio. Complicado, né? Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. E lembre-se, até o dia 31 de dezembro eu estou fazendo divulgação da área de membros de curso, certo? Tá com preço de $11,90 por mês. Tá aqui, ó, $11,90. Você só precisa clicar nesse botão aqui, ó, comprar agora, clique, e você consegue acessar os 46 cursos e todo mês tem um curso novo. Você tá lá pagando $11,90 todo mês. Você acessa qualquer curso que tem lá. Se quiser acessar 10 cursos no mês, pode. Se quiser acessar 20, pode, certo? E todo mês tem um curso novo. Então, aproveita, olha a quantidade de cursos. 46 cursos é coisa pra caramba, pessoal. E esses cursos todos têm certificado de conclusão, certo? Ó, brainstorm para negócios, adaptação em crescimento e dinheiro extra. Esse curso aqui é legal, pessoal. Esse curso de brainstorm, eu fiz alguns brainstorms nesse curso, né? Então, assim, você consegue... Vai lá, clica aqui, ó. Você pode clicar aqui, ó, detalhes do curso. Você vê o que tem dentro do curso. Gostou do curso? Você pode comprar ele por $150. Ou você vem aqui em cima, volta aqui em cima, certo? Clica no botãozinho aqui, ó, comprar agora, com $11,90 você consegue assistir qualquer curso, incluindo esses cursos mais caros. Ó que maravilha! Tem bastante curso aí para você aprender, tá bom? Bom, pessoal, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.